Era só o que faltava a acontecer no Vasco da Gama. Ontem o Vasco expôs, junto à Justiça do Rio de Janeiro, o relatório de suas finanças, tanto aí do associativo, como também da Vasco SAF, no processo de recuperação judicial. A gente vai falar muito sobre essa situação, que é muito preocupante, situação esta que possivelmente vai impactar no processo de contratações do Vasco da Gama para o restante do ano. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever. É muito importante que você comente nesse vídeo para eu poder saber a sua opinião sobre os respectivos assuntos. Bom, o seguinte, ontem o Vasco da Gama apresentou à Justiça um novo relatório, aquele relatório mensal das atividades no processo de recuperação judicial. E a situação, meus amigos, é muito, muito grave. Vou colocar aqui para que vocês possam ter conhecimento dos fatos, tá? Então, é o seguinte, segundo esse relatório aí, o clube associativo teve um superávit de R$ 786 mil. O clube associativo ficou com 1.400.000 em caixa, o CRVG, perfeito? A SAF Vasco teve uma queda de liquidez e perdeu 30, vocês estão vendo aí, 30 milhões em caixa nos 2 últimos meses, tá? Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o Vasco no mês de abril tinha em caixa aí 56 milhões. O Vasco não conseguiu fazer dinheiro novo nos 2 últimos meses. E se continuasse desse jeito, vai chegar setembro, o Vasco não vai ter grana. É uma situação muito preocupante. Bom, por aí, agora na parte da manhã, tem pessoas de mau caráter dizendo aí que o Vasco da Gama está com as finanças equilibradas. A verdade não é essa. A verdade é que o Vasco da Gama está passando aí uma dificuldade muito grande com relação à situação da SAF. Bom, e você vê, o associativo foi quem deu lucro. O associativo foi quem deu lucro. E assim mesmo, uma margem de lucro muito pouca de 786 mil. Pensa só, o associativo, uma instituição aí centenária, com 1.400.000 aí em caixa. Essa é a realidade do Vasco. Bom, o seguinte, o Pedrinho não está conseguindo arcar com os compromissos, essa é a grande verdade, tá? O que eu fico muito puto e muito chateado é que o Pedrinho simplesmente se ausentou do Vasco da Gama para ir lá para a seleção brasileira, ficou lá 2 semanas, não consegue trazer investidor para o Vasco, não consegue vender a Vasco SAF, e pior, não pede ajuda para ninguém. Não pede ajuda para agentes políticos, não pede ajuda para a torcida do Vasco, ele quer tocar o Vasco sozinho e está levando o Vasco da Gama a ruim, tá? E o Vasco, com toda essa dificuldade, está mantendo ali mensalmente o seu Felipe, ganhando 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. Aí a gente vai falar do processo de contratação do Vasco da Gama aí, tá?
O Felipe no Vasco da Gama, hoje, ele ganha muito mais do que ganharia determinados jogadores que o Vasco estava negociando, cujo qual o Vasco considera valores altos aí, como é a situação do Biel, como é a situação do Vitor Sá, como é a situação do Elinho. Nenhum desses atletas, se viesse para o Vasco, ia ganhar em torno de 1 milhão, mas o Felipe ganha 1 milhão. O Vasco está alegando dificuldades financeiras, mas existe aquela situação. O Vasco, nessa janela agora, a primeira janela do ano, o Vasco gastou 60 milhões de reais. Houve um erro muito grande ali de planejamento, 60 milhões de reais na contratação de Lloyd, Nuno e de Garré. O Garré veio e deu certo? Deu. Mas o Vasco pagou 3,5 milhões de euros a multa rescisória dele. Então, assim, o Vasco gastou 60 milhões de reais. E agora o que acontece? O Vasco, para poder fechar as contratações, vai ter que vender aí 2 jogadores aí. Uma conjectura muito grande, né, do Luiz Gustavo ir para o Shabab Al-Ahly, tá? Ontem, o Lucas Freitas também recebeu propostas aí do futebol da Rússia e da Turquia. O Vasco da Gama, paralelamente, negocia aí com alguns zagueiros aí, como o Kaique, do União Uleria. Ontem saiu a situação aí também que o Vasco estava tentando a contratação do Alan Salvidia, zagueiro do Colo-Colo. Então, assim, o Vasco não está conseguindo repor bacana. O Vasco tem algumas contratações aí adiantadas? Tem. Como é a situação do jogador Brenner, que está lá na Udinese, e como é a situação do Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes aceitou reduzir o salário aí para acertar com o Vasco da Gama. As negociações estão muito adiantadas. E o Vasco também está negociando com o Pedrinho, né? Jogador lá do Shakhtar Donetsk. Mas aí é o seguinte, quem falou de Brian Rodrigues, quem falou de Vitor Sá, de Elinho, de Biel, tantos nomes aí, chegar o Pedrinho aqui, eu acho que o Vasco, no elenco, tem jogador igual o Pedrinho. Então, cara, eu queria saber a sua opinião sobre a gestão aí do Pedrinho. Você acha que o Pedrinho está fazendo uma boa gestão? Sim ou não? Agora, essa situação aí foi a situação que levaram o Vasco da Gama com a construção dessa SAF. Amigo, a situação piorou e piorou por demais. E era só o que faltava acontecer. Vasco perder aí 30 milhões em 2 meses aí em caixa. Não consegue repor, né? Difícil. Vai ter que vender jogador aí. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!